Deus querendo, ó Pai, dar a Ti, ó Deus, o primeiro lugar. O Senhor tome, ó Deus, a direção, o Teu Espírito Santo vá à frente, o Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, o primeiro nesta reunião, dirigindo-nos em todos os momentos, em todas as situações. Nós, ó Deus, abençoamos este lar, a casa de Jair e Rosilda, abençoamos também a vida de Janaína, de Valdo, Deus, de Pablo, de Eloá. Abençoamos também Letícia e João Marcos, Marcos Felipe, João Gabriel. Abençoamos a família bendita do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, oh Deus, é o pastor dessa família. Em nada eles têm falta. Nós queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui um microfonezinho para quem for falar, para gravar. Estou gravando. Amém. Depois nós vamos guardar isso aqui para lembrança do que Deus falou aqui hoje. Né? Amém? Glória a Deus. Quantos aqui têm a sensação de que já fez pouco para Deus? Todos. Quantos aqui, deixa eu botar aqui, quantos aqui têm a sensação de que você gostaria de ter aquela idade lá atrás, quando você conheceu a Cristo, com a maturidade de hoje? Amém. Então quer dizer que o tempinho está passando, né? E a gente precisa ligar as anteninhas. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estive meditando no livro de Josué, no capítulo 13, verso 1. Alguém abre, por favor, Josué 13, 1, e leia para mim, com voz bem forte, bem alta, para sair aqui nesse microfone. A Luá vai ser minha assistente. Eu? Você. Quando alguém for falar, você levanta, vai lá e dá um microfoninho. Aí depois que a pessoa acabou, você pega. Aí você vai levar o microfone para todo mundo. Amém. Tá bom? Esse aqui, ó. Josué 13, 1. Nós temos a companhia aqui de duas criaturinhas maravilhosas, que é a Cristal e também a Lili. Né? Elas fazem parte também aqui da casa, da família, são abençoadas, em nome de Jesus. Josué 13, 1. Só o versículo 1? Só o versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias. Disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias. E ainda... Vou começar de novo. Começa de novo, por favor. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Só isso. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Josué, você atravessou aquele deserto lá, passou 40 anos lá, entrou para possuir a terra, está aí pelejando, né? Já fez muita coisa. E a idade já chegou, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Então eu falo essa palavra para a irmã Severina. Amém. A senhora já está de idade. Glória a Deus. A senhora já tem feito coisas para o Senhor, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Muito. Então, aqui nós vamos hoje ministrar sobre você. Olhar para frente, porque a gente costuma, depois de uma certa idade, quem já fez conta assim, eu estou com tantos anos, se eu viver 70, eu tenho mais tantos. Quem já fez essas contas? Quem já fez essas contas? Amém. Então, olha só. E quando você faz essa conta, você pensa assim, eu estou atrasado, porque tem pouco tempo para fazer o que eu gostaria de fazer. Não é essa a ideia sempre? Amém. A ideia não é essa? Janaína já chegou nos 40. Não dá pra pensar nisso, não. Tá beirando.
Ela vai passar os 40 dela em Ó, Paris. depois que entra em 40, Aparecida de Goiânia. depois que entra nos 90, não sai mais. Entra 50, 60, 70, 80, 90. Eu tô Né? perto dos 90. O ano que vem, eita, bênção do céu. Então, Pablo, você filma pra mim? Ok, pode ficar aí mesmo. Então, assim, nós vamos, então, meditar essa palavra que eu recebi nessa manhã. Eu fiquei tão consolado, sabe? Porque eu tô com 6,8, né? Bênção. Acho que eu tô bem ainda, dá para ir mais. Né? Graças a Deus. Amém. Então, eu escrevi assim, o ministério dos 50 mais, 60 mais, né? Onde quer que você se encontre, né? Os 40 mais, os 30 mais. Então, o vigor da promessa. Ou seja, nós vamos olhar que nós vamos conquistar além do tempo. Apesar do tempo que já passou e que nós não conquistamos, nós vamos olhar para frente. Amém. E a promessa de Deus, né, vai nos conceder a bênção de conquistarmos. Amém? Diga assim, eu quero conquistar. Eu quero conquistar. Eu vou conquistar. Eu vou conquistar. Com o Senhor. Amém? Amém. E até como a pastora falou, estou conquistando. Amém. Então, a caminhada cristã, ela é frequentemente comparada a uma corrida de resistência, né? Uma maratona, não é uma corrida de velocidade, né? Ela é lenta e gradativamente você vai galgando, né? Os pontos, os passos. Traz um pouquinho da mão, pastor, por favor, a boca seca. Então, lendo esse texto de Josué 13:1, Josué, porém, já velho e entrado em dias, disse-lhe o Senhor, já és velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra resta para se possuir. Vocês sabiam que eles não conseguiram possuir toda a terra? Ficou terras por conquistar. Vocês sabiam que o Líbano era para ser de Israel? Vocês sabiam que aquela faixa de Gaza, Asdod, Ecrom, Ascalon, que está na mão dos filisteus. Também, meu amor, aceito. Toma isso. Obrigada. Pega outro então, por favor. Então, todas aquelas cidades ali da faixa de Gaza era para ser de Israel. Ali também, ó, onde era a Judéia, Samaria e Jerusalém, era para ser tudo de Israel. Hoje tem muita coisa na mão dos palestinos. Então, por que isso? Nós vamos ver. No final, rapidinho, interrompendo, no final da divisão fica bem claro que ficou muita terra, né? Com muita E vai terra. aquele Efraim, se não me engano, que vai reclamar que a terra deles mudou por quantidade de gente. Fala de novo, Camila, por favor. No final ali da divisão, Josué já estava bem velho, ficou muito claro que ficou muita terra sem eles tomar posse. Josué é velho, e aquele povo tudo valente, né? Aquelas tribos do sul de homens corajosos, ele disse, vão e conquistam. Mas a sensação que eu tenho é que se Josué não estivesse falando constantemente, eles se acomodavam. É o que aconteceu depois da morte de Josué, né? Ficou bem claro que foi uma sequência do que já havia acontecendo com a velhice de Josué. O povo acomodou. E quando a turma, se não me engano, se eu acho que lembra, a tribo de Efraim, né, que foi reclamar que a terra deles era pequena para a quantidade de gente, e ele disse, tipo assim, uai, o que vocês estão fazendo? Se a terra está diante de vocês, bom, então façam. Conquiste, né? Conquiste. Mas fica bem aberto, assim, que ficou reticência na conquista. Claro que tinha ficado terra sem ser conquistada. É tanto que fala que ficou gente, né, aquele povo lá que atentou a vida de todo mundo. Foi muitos erros, né? Pode virar para cá, quando for longe esse CO, tá? Quando for longe, você puxa o zoom. Então, assim, essa passagem ensina pra gente que para Deus, ele tem um reconhecimento da nossa limitação física, né? A velhice, os anos que vão se passando, mas isso não é uma carta de demissão, né? É tipo assim, ó, Josué, você já
virou sucata, você já está velho, né? Já passou da idade. Não. Quando Deus traz essa consciência, esse sentimento no nosso coração, isso é um convite para que a gente possa entrar numa nova estratégia de conquista. Deus tem nova estratégia. Então, qual seria a estratégia que Josué deveria ter usado? É incentivar as pessoas a não se acomodar, igual a Carmelita falou, e avançarem para conquistar tudo. Porque ele fez a parte dele muito bem feito, mas ele não podia fazer tudo. Deus não entrega nada, tudo, sabe? Ele tem uma obra, tudo na mão de uma pessoa só. Nunca. Nunca. Deus não... Ele usa as gerações, né? O pai deixa para o filho continua, né? Davi projetou o templo, Salomão construiu, né? Assim vai. Então, assim, você também não vai conseguir executar 100% daquilo que você sonha, que você deseja. Muita coisa vai ficar para a sua posteridade. Né? Então é isso que nós precisamos pensar hoje, que a gente talvez está com pouco tempo para concluir tudo aquilo que a gente deseja, mas tem coisas que você não vai concluir, que você vai ver acontecendo de longe e depois isso vai passar para as mãos de outra pessoa. A não ser o que já foi promessa. Né? E isso, a promessa que Deus fez com você, ele vai cumprir. Então você pode estar aí sentindo o peso, né, dos 50, dos 60, tem gente que sente o peso dos 40, tem gente que sente o peso dos 30, né? Mas o dono da obra está dizendo... O peso bom dele é ó, o dono da obra está dizendo para você assim, ó, a agenda é minha, amém? Amém. E a sua vida ainda tem páginas em branco esperando para serem preenchidas no prosseguimento da obra. Pode sonhar. Amém, amém. Joel disse que Amém. os jovens... Não, os jovens... Se cansarão. Não. Os jovens Eu- terão visão. É. E os velhos sonharão. Né? Uma pessoa velha sonhar é sonhar com coisas que vão acontecer. E tem gente que acha que a vida já acabou. Já cheguei no ponto que tá bom, aqui tá bom, o que aconteceu daqui para frente. Tem gente que pensa assim. E aí para de viver. Né? Então, quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso, uma experiência que você teve, como você está nessa situação? Você tem sonhos grandiosos assim com Deus, e você almeja muita coisa, e você vê que o tempo passou e você não alcançou, não foi adiante naquele seu sonho, mas com essa palavra você vai sair daqui hoje restaurado, Amém. renovado. Amém. Quem que tá? A irmã Cimina quer falar? Nossa secretária. A secretária está distraída. Não, mas ela é uma bênção. Eu adoro. Os meus sonhos, na idade que eu estou, mas os meus sonhos ainda são longos. O que eu peço a Deus, que eu tenho sonhos e peço a Deus que eu vou realizar esse sonho. Até eu já parti desse mundo, eu estava bem alta quando eu estava na UTI. Eu cheguei no hospital, vi quando eu entrei, mas não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava na UTI, minha filha chorando. Eu vi eu subindo, eu estava muito alta, numa nuvem do meu tamanho, que eu estava bem acomodada, deitada nessa nuvem, que eu olhei e falei, estou muito alta. E no meu espírito eu pedi, Deus, eu não quero ir agora. E a nuvem só fez assim comigo, ó. Quando eu acordei, eu estava na UTI, minha filha chorando, e falou assim, que os médicos achou que eu não ia voltar normal, que tinha dado infecção no meu sangue, por causa da infecção urinária. Aí eu olhei para ela e falei, a Leila. Aí todo mundo olhou assim, por quê? Porque eu ainda não realizei os meus sonhos. Amém. Não, minha filha, o que eu peço muito a Deus é que uma mente sadia, uma memória boa,
que Deus nunca deixe eu ficar sem memória e tudo assim de bom. Tudo, porque a coisa mais excelente na sua vida é sua memória boa. Que você pode ficar ruim de um pé, de onde for, mas se sua memória estiver boa, tá bom, você faz à vontade a obra de Deus. E você sem memória, você está morta. É verdade. Você está morta. Eu sempre peço na minha oração para Deus dar lucidez até no último dia da sua vida. E eu peço uma coisa que eu peço. Por que eu não fui? Porque Deus viu que eu não tinha completado. Não, minha filha, é que eu falei hoje para meus pastores. Falei, olha, Deus falou muito comigo, eu quero voltar aos cultos na minha casa. Amém. Fazer a obra de Deus e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me cure de toda enfermidade. Muitos ouvidos ouvirão e muitas olhos verão o que Deus vai fazer para testificar a obra dele na minha vida. Amém. Fazendo a vontade de Amém. Deus. Porque, meu filho, não tem um médico melhor do que nosso Jesus. Amém. É verdade. Não tem. Eu vou falar para vocês. Eu falo, Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. E creio, minhas filhas, na vontade e na obra de Deus. Amém. Deus ressuscitou mortos. Ressuscitou morto com 3 dias. Uhum. E Ele pode fazer para nós nas nossas vidas muitas coisas. Amém. Ele fala assim, se creres, verás a minha glória. De Deus. Mas nós confia, né? Amém. Se não confia, passe a confiar e crer que Deus pode todas as coisas. Amém. Tudo. Glória a Deus. Amém. Olha, eu quero trazer ânimo para você. O pouco que você já fez e o pouco que você tem para oferecer para o reino de Deus é muito. Você vai ver que na palavra, nas escrituras, Deus trabalhou sempre com pouco. Né? Quando ele foi multiplicar aquela multidão de 5.000 homens, com mulheres e crianças, faz-se a conta que devia ter 12.000 no total, com mulher, homem, criança, ele partiu de 5 pães e 2 peixes. Né? Quando ele foi derrotar o exército de midianitas, ele partiu com Gideão com 300. Então, o pouco que você tem, né, é comum assim, as pessoas pensarem, se inquietarem, puxa, eu tenho muito pouco para dar, pouco para oferecer, mas o reino de Deus, a matemática é diferente. O Senhor nunca mede a eficácia de um ministério, de uma obra, pela multidão, mas pela profundidade da raiz e da fidelidade da pessoa. Amém. Se você olhar para Noé consta na Bíblia, só tem na Bíblia quem Deus aprovou, né? Ou reprovou muito, para a gente aprender. E Noé, ele foi aprovado. E ele não conseguiu, aquele povo, ninguém quis entrar naquela arca, só a família dele que entrou. E ele ficou 120 anos ali, batendo prego, né? E o que Deus fez com ele foi uma aliança. Botou um arco-íris no céu. Aquele arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem, com Noé. Né? Pois é, todo dia você está chovendo aí, você olha, você vê ele. Então, o profeta Zacarias, ele escreveu em Zacarias 4:10, se você quiser pode abrir aí, diz assim, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então, ver o prumo significa ver o início da obra, ver o primeiro tijolo, planejamento. Se o Senhor tem para você uma pessoa, já é obra. Amém? Amém. O Senhor tem uma pessoa, já é obra. Eu passei quase 5 anos com um discípulo, trabalhando um novo discípulo, que foi o Gabriel. Agora, o ano passado, em novembro, eu comecei um novo discípulo, que é o Orlando.
Então, assim, a gente antes tinha um ensinamento que você tinha que fazer 12. 12, traz 12, esses 12 vão trazer 12, vai ser 144, explosão e tal. Mas a gente começou a ver que saía todo mundo pelo ralo, pelos dedos. O povo saía, né? Gente imatura sendo líder, levando gente, pedaço da igreja embora, aquela coisa. E, de fato, o que Deus quer é que você consolide bem aqueles que estão do seu lado. Amém. Você discipule bem. Faça a obra bem feita, com um, com dois. E você vai deixar um legado para esse um e para esses dois. Nem que seja na sua casa, seus poucos filhos, é o começo. Então, Josué, ele trabalhou muito bem essa questão de receber de Moisés a visão e dar continuidade. Ele foi fiel. Então, o que Deus está chamando aqui nessa tarde, início de noite, é que nós, acima de tudo, sejamos fiéis. Amém. Fiéis. Aleluia. No pouco que você recebeu. Pastor, eu nem li a Bíblia toda, mas eu sei bastante o Salmo 23. Aleluia. Então, põe o Salmo 23 em prática. Amém. Faz o Salmo 23 a sua Bíblia. Aleluia. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Todo dia. Né? Então, lembre-se da promessa de Deus, através do profeta Ageu, quando o povo estava ali desanimado, porque muitos já eram idosos, e lembram do tempo de Salomão. Aí eles saem da Babilônia, voltam lá e começam a reconstruir o templo. Um templinho michuruca, rei, né? Igual no Ceará falamos, um templinho rei, pequeno, michuruca, né, irmã Celina? Então, Ageu falou, olha, Ageu 2:9, a glória da última casa será maior do que a primeira. Amém. Diz o Senhor. Você se lembra daquele templo cheio de glória, de ouro, majestade, Salomão, aquela glória toda exuberante? Esse templinho aqui pequenininho que está sendo vai ter muito mais glória do que o primeiro. Assim é na nossa vida. Você começa com pouco e você vai nesse pouco e Deus vai fazer com que a glória dele se manifeste nesse pouco, né? Caleb estava lá no deserto. Quando ele entrou na Terra Prometida, ele já tinha 85 anos. Ele passou 40 anos lá. Depois, com 85, ele entrou para possuir a terra. E falou, pode me dar meu pedaço aí, porque eu estou com 85, mas eu sinto o mesmo igual que eu tinha quando eu tinha 45. Né? Então, não tem dessa não. Né? Ele disse aqui, está escrito lá em Josué 14:10. Ele disse assim, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje eu tenho já 85. Olha, irmã Severino, 85. Pastor, eu estou com 88. Então, e ainda... Eu sou 89. Então, e agora é isso que hoje tenho 85. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força. Para a guerra, e para sair, e para entrar. Então agora, pois, isso é Josué, Caleb falando, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Ele estava falando das montanhas lá de Efraim. Então, Caleb não pediu aposentadoria tranquila. Né? Ele não pediu. Ele não pediu facilidade. Ele pediu um lugar onde estava infestado de gigantes, os anaquins, lugar mais difícil de conquistar. É o que ele pediu. Então, Deus está falando para você nesta noite, vou falar que já é noite, Deus está falando para você que você precisa ter o ânimo de Caleb. Amém. Né? Uma perseverança em seguir o Senhor. E se você manteve fé até aqui, a unção de Caleb vem sobre você. Amém. Amém? Amém. E a sua vida, na sua vida você vai projetar, você vai ganhar, você vai edificar e você vai cumprir a parte Amém. que Deus te deu. Amém. Amém? Amém. Alguém quer fazer um comentário, uma parte, um testemunho
sobre isso que nós falamos até aqui? Eu. Então pega o microfone. Minha assistente, ó, o microfone lá pro vovô, por favor. Amém. Assim, eu vejo que, igual você estava dizendo, né? De algo que a gente fez e para Deus e que tem certos valores, né? Uma das coisas que eu vejo assim que tem muito valor, eu quero ler aqui no livro de Juízes, Juízes 2, capítulo 2, verso 7, que diz assim, ó: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Tinate-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns. E deixaram o Senhor, depois de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira do Senhor. Vejo assim, uma coisa muito importante que nós podemos fazer, é deixar a nossa descendência servindo a Deus, né, com o nosso próprio testemunho, e para que eles também possam fazer a mesma coisa. Porque o que esse povo fizeram aqui depois que Josué morreu? Não tinha uma liderança, não tinha ninguém para ensinar, não tinha ninguém para pregar. Eles desviaram, né? Deixaram. Porque olha o exemplo que Josué deixou, e os anciões também deixaram, né? Viveram. Josué viveu 110 anos, dando bom exemplo, servindo a Deus com fé, com perseverança, com fidelidade. Mas a próxima geração já foi abaixando, foi deixando, foi desviando. Não tinha quem servisse de referencial para eles. Então eu vejo que assim, uma grande coisa, né? Pequena, porém, mas de grande importância, é você ser um referencial para que as pessoas vejam Jesus em você e continue, né, a sua descendência servindo a Deus, para que não esqueça. Não esqueça daquilo que Deus fez, né, e daquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém. Muito bom, Jair. Eu queria agregar o que o Jair falou, que a sua perseverança e o seu testemunho vai inspirar as novas gerações. Então nós temos, por exemplo, Deus me deu espanhol, francês, inglês, português. E um pouquinho de hebraico e um pouquinho de grego. Mas eu não estou indo para as nações. Mas a Janaíne está. Amém. A Janaíne está. Isso quer dizer o quê? A Janaíne nasceu na Insegec, espiritualmente. Lógico que ela foi para outros lugares, aprimorou, cresceu. Hoje ela é muito mais madura espiritualmente do que ela era quando Insegec. Isso é obra do Senhor. O Senhor faz como quer. Mas se eu não estou indo às nações, né, Jair? Se nós não estamos indo às nações, nós estamos enviando. Né? A nossa posteridade vai. Amém. E foi assim que aconteceu com Abraão. Deus falou, olha, a sua descendência vai ser numerosa na terra. Agora, eles vão ser escravos no Egito durante 400 anos. Até que a medida do pecado dos amorreus se cumpra. E eles possam possuir a terra que eu te dei. Então Deus foi fiel com Abraão e contou a história para ele. Falou, Abraão, você vai morrer. Esse povo seu vai peregrinar lá para o Egito, vai crescer lá, vai ficar lá 400 anos, vai ser escravo no Egito. Mas só depois que cumprir a medida da iniquidade do povo aqui de Canaã,
que eu possa arrancar eles de lá. Quando o pecado de Canaã chegar a um ponto que eu me enojar deles, eu vou trazer vocês para Canaã. Vou tomar deles e dar para vocês. Essa é a terra que eu tenho. Olha só como é que Deus foi tão fiel com Abraão, que mostrou o plano. Aí depois Abraão partiu, né? E aí esse plano se cumpriu. A gente vê isso acontecendo de fato, como Deus falou, né? Então, aí está a nossa posição de fidelidade, vai inspirar a continuidade da obra que você foi proposto a você, Deus te propôs. Eu quero que, não terminar, mas quero concluir a minha parte, depois eu vou jogar para vocês, é que Josué, mesmo velho, ele recebeu a ordem de dividir essa terra. E então eu quero dizer assim que você deve começar a agir hoje, né, com os seus alvos. Pense que os seus alvos são possíveis de serem conquistados, vai depender da sua fidelidade a Deus, né? Então reúna o pouco que você tem, né? Tem pouco conhecimento, tem pouco tempo, tem pouco dinheiro, tem pouco isso, pouco aquilo. Eita, Deus falou para Manassés assim, Manassés, você é um varão valoroso, hein? Ai, meu Senhor, vai lá e conquista, né? Livra Israel das mãos midianitas. Ai, meu Senhor, eu sou o menor, a menor tribo de Israel, eu sou o menor da casa do meu pai, o mais insignificante. Quem sou eu? Ele falou assim, vai tu nessa tua força, livra os midianitas. Ele obedeceu. Esse cara era um cara de fé, esse Gideão, porque chegou lá e falou assim, 32 mil, tira, sobrou 300. Vai para a guerra com os 300. Tá bom, foi. Né? Olha aí, Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer que o pouquinho que você tem, sendo fiel para Deus, o seu pouquinho, Ele vai fazer você conquistar grandes vitórias. Grandes vitórias. Né? Então, foi o que o Senhor disse a Josué. Há muita terra para conquistar. Pensa, há muita terra. Eu tenho uma família tão grande, aqui em Goiânia, saiu de Lusiânia, espalhou para Goiânia, Anápolis, Brasília. Eles vão fazer uma reunião agora, agora, esse mês que vem agora, dia 25 de abril. 25 de abril, eles vão fazer uma reunião. E eu não vou poder ir. Tem muita carência ali dentro. É um bando de gente só que pensando em beber, festejar, dançar, cantar. A festa vai ser tudo isso. Chopp à vontade, né? E eu falei assim, Deus, eu não quero ficar tão constrangido lá nessa festa. Eu acho que eu não vou, não. Eu não quero ir, não. Não vou gastar dinheiro ainda, vou dar dinheiro para comprar chopp para os outros beber. Não quero, não. Né? E Deus ficou quieto, tá bom. Mas eu oro por eles. Mas é muita obra que tem que fazer para fazer isso. Agora, na casa do meu pai e da minha mãe, meus irmãos, só um partiu sem se converter até agora. Não, partiu sem se converter. Nem você sabe. O Vitor, né? Você liberou uma palavra para ele antes dele Foi. partir. Dias antes. Então, mas todos os meus irmãos vieram para Cristo, para a glória de Deus. Só falta um. Então é assim que nós temos que agir. Nós temos que ser fiel naquilo que Deus confiou. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Amém? Amém. Então eu quero deixar essa palavra de ânimo para você. A pastora Rosângela agora vai completar. Eu posso fazer um parênteses em cima do que o irmão já falou? Amém. Ó, o microfone para ela. O que o irmão Jair falou, Deus falou com Abraão sobre essa descendência que ele sonha. Deus falou para Abraão que tinha que ser assim. Ele falou no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 18 e 19. Ele falou, Abraão será pai de uma nação grande e poderosa. Falou para ele mesmo. E por seu intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservar-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e reto,
a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Ou seja, se eu tiver o cuidado de encaminhar minha descendência nos caminhos do Senhor, de uma forma que eles permaneçam, todas as promessas virão e nos alcançarão. Amém? Ó, Fica à vontade. glória a Deus. No finalzinho do livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, fala assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus, ele sempre trabalhou colocando lideranças, né? Foi assim desde o início, colocando lideranças para liderar. Josué liderou. Depois que Josué morreu, aconteceu isso, né, que eu acabei de falar. As pessoas foram desviando. Então Deus sempre colocou lideranças para estar liderando. Mas chegou um momento aqui que não tinha quem liderasse, não tinha ninguém, não tinha rei. E tem um fato na Bíblia que fala de um rei que ele precisou de conselheiros para aconselhar ele, e ele buscou os anciões, e os anciões deram um conselho. Mas aquele conselho não agradou ele. O que ele fez? Buscou os jovens para aconselhar. E os jovens aconselhou também. Totalmente o contrário do que os anciões haviam, né, aconselhado. E deu tudo errado. Os jovens aconselhou. Não tinha conhecimento. Às vezes, nós temos soluções que estão do nosso lado e a gente não enxerga. A gente não vê a solução para aqueles problemas. Está do nosso lado ali. Então, nós precisamos de conselho, precisamos de direção, sabe? E a gente tem que ver que tem conselhos, sabe, que às vezes nos agrada, facilita, né? Mas às vezes tem conselho que é mais difícil, mas é aquilo que Deus está encaminhando para nós. Então, e nós sempre precisamos. Eu toda vida preciso de conselho, coisa rocha aqui, eu procuro o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, e agora? Né? Como é que a gente faz? Então, sempre tem sido assim, sabe? Então a gente tem que buscar realmente conselhos que às vezes não, tem pessoas que buscam conselho de um, buscam conselho de outro, buscam conselho de outro, até ouvir aquilo que ele quer ouvir. Que agrada. Que agrada, né? Então, assim, vamos ter cuidado com alguns conselhos, né? Vamos ter cuidado com aquilo e vamos buscar de Deus. Não tem um conselheiro melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos aconselhar, para nos dar a direção, para nos dar a luz. Viu? Amém? Amém. Não sei por que eu falei isso. Glória a Deus. Mas nada é por Que é o acaso. melhor conselheiro que você falou. Obrigada, meu amor. Bom, eu fico maravilhada com essa palavra, né? Porque Deus, ele é glorioso. Mas eu também olhando para Josué, olho Arão, olho para Moisés, né? Nós não sabemos porque Moisés visualizou só a terra, mas nós sabemos que enquanto estamos vivos, aonde houve uma promessa, ele traz e ele cumpre. Nós estamos vivendo um tempo de abundância. Ou seja, não importa o trajeto, não importa a circunstância, né? Olha, qual foi teu trajeto? Eu sei de alguns. Mas não importa a circunstância, a palavra que Deus deu no início, ele cumpre. Pode passar momentos, pode passar circunstâncias, situações, pode parecer que nada está acontecendo, mas no tempo certo, ele manifesta o poder e a vida daquilo que ele fala. Ou seja, a caminhada ninguém sabe como é, né? Glória a Deus por isso. Se a gente soubesse que aceitar Jesus um dia, né, que nós viríamos para Goiânia e haveria batalhas, haveria coisas que aconteceriam, não por falha da promessa, mas porque era necessário na caminhada para chegar a conquistar agora o que Deus está nos dando. Ou seja, foi uma caminhada difícil. Ou seja, toda caminhada com Jesus não é fácil, porque morrer não é fácil.
Reconhecer os seus erros não é fácil. É mais fácil sempre culpar alguém, culpar o próximo, culpar aquele que está à direita, aquele que está à esquerda, culpar aquele que ainda está vivendo no vício e que conhece a palavra, mas o rema de Deus, quando vem, aquela palavra profética, quando domina o nosso espírito, domina a nossa vida, ela faz com que amplie a nossa visão. E a gente toma posse com uma facilidade, com uma destreza. Pode ficar com isso. Com uma destreza, com uma habilidade, de uma forma tão gloriosa. Quem poderia imaginar que Deus levantaria Letícia e Janaíne da forma como está levantando nesse tempo? Quem poderia imaginar que a descendência brilharia? Ou seja, quem poderia imaginar que uma filha daquele momento, que eu lembro muito bem, eu não conseguia botar carro aqui, porque tinha um buraco na frente. Quem poderia imaginar que agora a terra está toda plana, tudo bem feito, asfaltado, a casa maravilhosa, tudo glorioso, tudo presente, toda abundância. Quem poderia imaginar que um dia Deus mudaria a estrutura, Deus transformaria todas as coisas para que ele fosse visto? Isso tudo é o quê? É notório alguém que planta. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o que apraz. Mas olha o que ele disse aqui em Isaías. Eu amo Isaías, ele é meu amado, tá? Eu falo que quando chegar no céu eu vou conversar com esse profeta. Como que você não sabia de nada e Deus dizia para você tudo o que aconteceria? Até em Mateus fala, né? Nos evangelhos fala, porque em Isaías o Senhor disse. O Senhor mostrou a Isaías, ou seja, a grandeza e a glória do Senhor por um coração rendido. Deus procura corações rendidos. Eu me sinto muito triste, não triste, eu choro, porque Janaíne vai. Mas eu me alegro com a glória e o mover de Deus na vida da sua vida e na vida dos seus. Eu fico momentaneamente, às vezes, assim, pensando, puxa, mas por que eu não estou ali? Senhor amado, por que ela tem que ir tão longe? Por que não pode ser tão mais próximo? Mas o Senhor diz aqui uma palavra em Isaías 61, ele fala assim, no capítulo 61, quando o Senhor libera o Espírito dele sobre nós, ele diz, no verso 3, a parte B diz, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eu tive convites para ir embora para Cabo Frio, para morar lá e já ter uma igreja preparada para tomar posse. Mas a promessa de Deus, quando ele faz uma promessa, e ele nos trouxe aqui por uma promessa, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo aparentemente, porque não é mais aparente, agora Deus está fazendo muita glória, mas a caminhada para nos alicerçar, para que isso seja cumprido, é o tempo de Deus em nossas vidas. O tempo de maturidade só Ele conhece. Ou seja, há pouco tempo atrás, não tão pouco, mas eu ainda via Janaíne indecisa em algumas coisas, não vendo com a grandeza e com como se diz, uma visão tão ampla daquilo que está acontecendo hoje, da decisão que você tomou. Então eu via de uma forma, mas olha que não foi muito tempo, Deus veio e trouxe tudo aquilo que ele já havia falado com a intensidade que ele é, porque você se posicionou. Ou seja, no deserto, Deus dava a melhor roupa, não faltava o alimento, o que eles não existiam, não recebiam no Egito, o que eles não receberam no Egito, que eles não recebiam nada, eles eram roubados, lesados no ânimo, no vigor, na alegria, no gozo, eles eram apenas escravos, nem servos era escravo, né? Totalmente escravo, eles pisavam, eles destruíam, eles matavam eles não tinham um acesso, uma abertura. Mas na caminhada Deus fez uma promessa que algo seria feito.
E Deus tem uma promessa para cada um de nós aqui presente. Deus tem uma palavra profética porque Ele tem uma unção que destrói. Ou seja, o que alcançou o coração dela foi o momento de Deus na vida dela, porque aquilo que Deus falou com ela lá, eu lembro de coisas, você brincando na igreja, ali todo mundo rindo, aqui as crianças rindo, a adolescente, né, brincando e tudo, e Deus falou tantas coisas, tantas promessas Deus tinha para Jair, para Rosilda, para Letícia, para a sua vida, quantas promessas Deus falou, Deus declarou algo, como que Deus te esperou para que você chegasse a olhar para Ele, abrir o entendimento, ou seja, me ofereceram terras e terras, mas não é minha terra, não é o meu propósito. Mas Ele fala que Ele nos deu uma unção, que eles são chamados, nós somos chamados os carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para que Ele seja glorificado em qualquer circunstância, em qualquer nação. E o que eu mais amo é uma pessoa destemida e ousada, capaz de abrir mão de tudo que é aparente para viver a novidade de Cristo. Deus nos chama nesse tempo para deixar o que é aparente, para viver a sua novidade, com intensidade, com grandeza, com glória, com sinais, com maravilhas, com multiplicação, com vidas sendo erguidas, levantadas, com estruturas diferentes, não palpáveis pelo homem. Porque se for olhar para Portugal, eu sei de muita coisa de Portugal, que a minha parentela é de Portugal. Eu sei de muita coisa de Portugal. Mas você não vai por uma visão humana, nem a visão que os homens podem trazer para você, mas uma visão de ser o que Deus chamou para que você seja. Não para ficar sentada numa cadeira, mas para fazer. Deus está cansado daqueles que ficaram cansados e ficaram sentados. Deus está mexendo na nossa estrutura, balançando a estrutura, para que o homem não se sente, mas para que o homem faça aquilo para o qual o chamou para fazer. E esse é um momento de decisão em nossas vidas. A cada um de nós que estamos aqui, ele diz assim, olha, vocês reconstruirão as velhas ruínas, vocês restaurarão os antigos escombros. Olha, eu tenho minha parentela lá e quem vai levantar essas antigas ruínas? Os corações que vão ser erguidos e levantados ali. A salvação que será. Eles se calaram. Só 3% em português são pessoas salvas. Só 3%. Já pensou? Em Portugal, português, ó. Em Portugal, só 3 pessoas. Agora vê 3%. Quem... 3%, só 3 pessoas, já estou de novo. 3 pessoas. 3%, desculpa, gente. Mas olha só isso. Na minha terra, que vergonha. Na minha terra, na minha ascendência. E só tem 3, eu tenho na Alemanha e Portugal. Só tem 3%. Uma terra que tem tanto brasileiro, uma terra que já fez já roubou tanto Brasil, né? Mas Deus está fazendo algo lindo. Mas é a terra que Deus olhou e falou assim, eu vou chamar aquela que não é para que eu seja. Vou chamar uma família que tem o coração rendido e que pode fazer através de mim. Deus chama você para mudar a circunstância, a sua nação. Deus nos chama para mudar e viver a experiência sobrenatural. Deus não está te levando com os seus filhos. Eu olho para o teu filho, eu já sei. Olha, ai, Jesus, não é agora. É depois da oração. Mas eu olho para ele, eu tenho noção plena do que Deus vai fazer na vida dele, lá para onde vai levar e o que vai colocar na mão dele e até onde ele vai. Eu tenho mais. Porque tem uma coisa que Deus mais ama na terra. É um coração rendido, submisso. Nunca se deixe ser dominado pelo orgulho. Porque o orgulho e a soberba precedem a ruína. Mas a grandeza de Deus, porque todos os dias, os anos foram passando e Deus purificando. Deus purificou o vaso para que possa jorrar o que é abundante. Deus preparou a família. Deus preparou o coração de Edivaldo. Edivaldo podia dizer assim, não, minha filha, não vamos, não. Mas é a responsabilidade de um homem que é a cabeça. O varão vai na frente, abre um caminho.
É a grandeza de Deus, é a presença de Deus. Isso não é um lugar para a gente dizer assim, é para ela. Isso é o chamado de Deus para todos nós. Ele fala das nações da terra. Ele fala primeiro a nossa casa, a nossa terra. Deus me levou várias vezes para receber no Rio de Janeiro, para dar no Rio de Janeiro, para ver crescendo, para ver a glória. As pessoas lá fazem festa quando nós chegamos lá. Tantas coisas acontecendo. Aí Deus falou assim, eu só estou mostrando o que eu estou fazendo. Amém. Deus não mudou. Você tem sonhos. Amém. Mas tem uma tristeza, como quem diz, não chega. Não acontece. Não muda. Mas Ele é fiel no chamado. É porque você não é mais uma, você é chamada. Você é escolhida, você é eleita por Ele. Então essa grandeza do dar, o que você está vendo na vida dela, na vida de Janaíne, na vida de cada um aqui, na vida de Letícia, dos seus filhos, o que você está vendo não é uma utopia que você não viverá. Deus tem a novidade. Deus tem o coração. E Ele tem tido o teu coração, Ele está abrindo. Mas para isso foi muito forte o deserto. Mas Ele não deixou faltar pão, Ele não deixou faltar alimento. Ele não deixou você ser destruída. Ele não deixou você perder a sua vida. Ele não deixou a morte prevalecer. Ele te sustentou. E Ele não faz isso com alguém que não é eleito, com alguém que não é escolhido. Ele faz isso quando Ele quer transformar, quando Ele quer trazer abundância, quando Ele quer se revelar. Então hoje chega um divisor de águas. Você vai penetrar no mais profundo de Deus. Amém. Mas você vai sentir também a grandeza e o peso de glória que Ele tem na sua vida. E porque você passou tudo e chegou até aqui. Se você não tivesse passado, você não estaria aqui. Então não importa o que passou, o que importa é chegar. É chegar ao porto seguro. É chegar àquele que escreveu uma história para você que ainda não se cumpriu, mas começa a se cumprir. É saber que Ele não te deixou fora do propósito nem da promessa, mas que Ele te atraiu para ser o que Ele pode ser através de você. Você vai ver muita manifestação do poder de Deus na sua vida. Você vai ver a realidade da palavra se cumprindo em cada trejeito, em cada ação da tua vida e através de você. Aleluia. Você vai ver que esse divisor de águas, Satanás disse, eu vou consumi-la totalmente, vou tirar todas as esperanças, vou cercá-la ao derredor dela, até que ela não tenha mais fôlego para lutar, mas ela será destruída. Mas hoje Jesus está falando, não, aleluia, porque não é o olhar dela, sou eu que já havia escrevido a história dela, para que eu estivesse com ela e pudesse manifestar a grandeza do que eu sou. Deus entra na tua vida para fazer diferença. Deus entra na tua vida para mudar circunstâncias e para inclinar corações. Deus te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrou dos laços que a terra contamina, que a terra destrói, das amizades fraudulentas, que só estavam ao teu derredor para te roubar, para te lesar, para trazer uma esperança enganosa. Mas Ele se apresentou para você. E Ele está aqui para dizer, olha, deixa eu te conduzir. Eu vou tomar você pela mão. E mesmo neste momento, que é um momento de divisor de águas, mas é um momento de diferença, é um novo estágio que eu preparei para ti, nesse momento eu vou te dar a paz nessa circunstância. Eu vou te dar a paz e a segurança. E você vai acordar e rir, porque você verá a mim. Aleluia. O Senhor vai se revelar com intensidade. Aleluia. Você é amada, você não é desprezada. Amém. Há uma palavra que diz na palavra do Senhor aqui, em 62, que nós pregamos naquele dia. Eu não vou voltar nela, não. Mas ali fala que você não será mais chamada, abandonada. Aleluia. Mas a procurada. Amém. Vai procurar por você novamente. Deus mudará a tua história.
Deus vai quebrar todo orgulho, toda soberba. Deus vai quebrar, vai destruir cada palavra, porque Satanás entrou para te destruir. Não são pessoas, não são homens que se levantam. As trevas dominaram. Mas Deus tem poder para remover as trevas, para que a excelência do poder dele seja engrandecida e visto na sua vida. Você não é abandonada, você não é desprezada. Isso é mentira. O diabo disse para te ferir, para te destruir e para banalizar a vida do que Deus quer na tua vida fazer e executar. Mas hoje Deus desmonta toda mentira do inferno. Hoje Deus remove aquilo que não é dele, para que o que é dele seja eterno na sua vida. Ele tem eternidade para você. Ele tem vigor, ele tem força, ele tem ânimo. Ele tem vida e vida com abundância. Prepara. Rende-se diante dele. Rende-se, busca, porque chegou o teu tempo de ser honrada na terra, no meio dos teus. Ser honrada. Chegou o tempo da honra, mas só quem se rende é quem recebe abundância. Amém? Se renda totalmente. Renda totalmente. Dê a prioridade a Ele. Eu luto. Todos os dias eu falo, Senhor, eu quero mais, quero mais. E Ele tem falado coisinha, Ele cochicha comigo o dia inteiro. Eu estou vivendo essa beleza. Mas sabe por quê? Eu estou lutando para dar o tempo para Ele. Isso é uma determinação minha. Dar o tempo que Ele quer. Que Ele seja a prioridade para você. Porque só Ele tem poder para inclinar o coração. Nós podemos colocar uma roupa maravilhosa. Nós podemos nos maquiar muito bem. Enxerga bem, né? Podemos nos maquiar muito bem, mas não chega, não recebe, não tem. Porque quando Deus escolhe, só Ele pode inclinar. Só Ele pode colocar um brilho que atrai. Ou seja, toda maquiagem não dá o brilho que a presença dele dá para atrair aquele que é impossível ser atraído. Amém? Amém. Então recebe essa palavra. Recebe a palavra de vida, mas eu quero dizer só mais uma coisa, porque é falando para tudo. Para vocês, né? Porque não adianta que mãe não deixa filho. Já falei isso. Não adianta. Eu não deixo. Meus não. Meus não. Eu posso até abrir um pouquinho, mas filho a gente não abre mão. Em nome de Jesus. E diz assim, ele fala, vocês serão chamados o quê? Sacerdotes do Senhor. Que unção maravilhosa. Olha, não é para qualquer um não. Mas só aquele que prontifica, que não quer ficar sentado para crescer, mas que faz acontecer. Vocês já têm muito do Ministério Palavra da Fé. Então não é tempo mais de receber, é tempo de ser. É tempo de ser. Ser e mudar. No teu trabalho lá, aquelas mulheres, sabe? É ser. É ser. Porque esse é o tempo que Deus está levando a igreja a um nível que não é mais aquele nível de você ser mais uma na igreja, né? Deus não quer isso. Deus não quer que a gente seja mais uma. Deus quer que a gente seja o que Ele é, porque Ele falou, olha, eu estou levando na cruz o que você é. Então esqueça de você, você morreu. Morto não fala, não grita, não berra. Morto não vai fazer nada, reivindicar nada. Eu te chamo para morrer, mas eu troquei com você, eu levei tudo. Olha, eu paguei o preço da enfermidade, eu paguei o preço, tudo que eu senti na cruz foi por amor a você. Eu levei a pobreza, eu fiquei sem meu pai. Eu fiquei sozinho, meu pai me deixou, porque ele não podia estar no lugar do pecado, e era o teu pecado, não era o meu. Eu carreguei tudo isso por você, eu fiz tudo isso. Eu levei a miséria, a pobreza, porque em vez de uma coroa de ouro, eu levei a coroa de espinhos. Ou seja, tudo que é destrutivo estava sobre mim. Mas por amor a você,
Porque quando eu olhei, diga seu nome e fale, ele me viu. Rosângela, ele me viu. Diga seu nome. Ele me viu. Ele viu você. E ele disse assim, eu não posso deixá-lo. Por isso que ele voltou e disse assim, Pai, seja feita a tua vontade. Porque ele te viu. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus te viu. Ele sabia que você nasceria. Você não é uma pessoa que foi formada por homem, não. Não foi pelo momento de amor. Não foi por isso, não. O homem só fez e a mulher casa com que Deus deu o sêmen que veio do coração dele para que você nascesse. Eu fiz libertação em pessoas que jogavam, batiam com a barriga, com o ventre já de 8 meses, batia com a barriga no tanque, falando, eu não quero esse filho, eu não quero esse filho. E Deus deu. E nós podemos ver que ela foi transformada, passou pela libertação, se arrependeu do que foi feito e hoje vive para a glória de Deus e o filho dela é uma bênção na presença de Deus. O que o Senhor quer mostrar? Que você não é um sêmen confuso. Que você não teve um pai desprezado ou uma mãe que te desprezou. Porque aquele que é supremo estava com você todos os dias que foi formado no ventre da sua mãe. Porque você não é um projeto humano, você é um projeto celestial. A presença de Deus está com você para cumprir aquilo que Ele determinou. Amém. Ou seja, quem poderia dizer, Janaíne sair do Brasil para ir para outro lugar? Ah, nunca! Aquela menininha daquele jeito que era? Não, não vai não. Aí Deus falou assim, não, eu só preciso do coração rendido. E amanhã pode ser você que Deus leva para fora. Eu só acesso. Eita! Eu te acesso. Se pudesse eu acesso. Oi, fala. Fala. Não, a próxima é embora. A Carmelita já deu tchau. Tá. Então completa a obra já. Que Deus está com pressa. Ou seja, Deus não quer nada pelo metade do caminho. Às vezes a minha filha, eu vivia acobertando a minha filha, não acobertando de pecado não, tá? Mas acobertando, tentando trazê-la para o conhecimento, ela conhecia a palavra, ela dizia quando era adolescente, né? Mamãe, eu vou ser igual a senhora. Como a senhora disse, em Cantares de Salomão 8,4, que diz, não desprezeis o meu amor até que o Senhor queira. Não desperteis o meu amor até que o Senhor queira. E ela dizia isso, vai ser assim comigo. Não foi. Mas eu não sofro. Como é que eu não sofro? Minha filha não está comigo hoje. Está morando no Rio, né? E por que eu não sofro? Porque o Senhor falou, até aqui você conduziu e acobertou, mas chegou a hora de eu me encontrar com ela. Amém. Só Ele sabe trazer de volta o que é herdeiro. Só Ele sabe trazer de volta a descendência bendita. Só Ele tem poder para transformar uma casa, uma aliança, uma família. Só Deus tem poder de vida. E aí Ele me dá paz. E eu fico rindo. Ou seja, aqui ela me rejeitava. E hoje ela liga quase 24 horas para mim e para o pai para conversar e para dizer, mamãe, sinto saudade, te amo tanto. Mamãe, ora por mim, eu estou orando. Mãe, eu vou orar, tá? Eu vou orar. Porque Deus falou no dia que ela estava saindo. Até aqui mamãe te cobertou, mas a partir daqui ele me disse, é você e ele, vai falar com ele e ele vai falar com você. Nós temos que ter palavras de vida em nós. Deus te chamou para palavras de vida, para trazer paz onde não havia. A palavra de vida, o poder de Deus vai inundar seu ser com a palavra real e verdadeira, que mudará essas circunstâncias. Deus nos chamou para ser divisor de águas onde quer que nós estejamos. Eu estou vivenciando isso em todo o tempo. Às vezes eu falo assim, Senhor, é o Senhor falando de novo, eu começo a rir com Ele. Eu tô vendo. Isso não é só para mim, não. Agora o que é mais importante, isso não é só para mim. Eu tenho uma notícia para você, é para vocês também. É esquecer das coisas aparentes. Das coisas que estão acontecendo, seja no Brasil, em qualquer lugar. Por isso ela vai para uma terra, um país que precisa tanto de Jesus. Não vou dizer que é a esquerda, porque nós oramos por ele. O amor de Deus está inundando aquela nação. Nós temos várias células lá, várias pessoas,
Hoje foi lá os apóstolos de nações e fez algo tão sobrenatural, os atos proféticos lá, e declarou algo tão sobrenatural que está sendo derramado. Mas Deus ergue a bandeira dele. Jeová Nissi é a nossa bandeira, é a nossa paz. E eu vou terminar com essa palavra aqui que diz: vocês são chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas. Vocês se orgulharão. Havia orgulho naquela terra do português? É tudo Brasil. Estou brincando. Você entendeu, né? O que roubou, nós já liberamos perdão sobre eles, nós nos arrependemos por eles. Mas mesmo tudo que tem acontecido, o que ele diz? Olha, eu vou mudar a estrutura. Você é meu ministro, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas. Ou seja, está acontecendo alguma coisa? Comigo não vai acontecer, porque eu vou me alimentar da riqueza que existe lá. Vai voltar para mim aquilo que saiu daqui. Mas eu vou receber em qualquer lugar. É essa consciência. Isso é maravilhoso, gente. Você não sabe o que eu estou vivendo nesse tempo. Não é vivendo só eu não, tá? É as vidas que eu tenho conversado. Deus me falou um dia uma coisa, foi ontem, conversando com uma irmã em Cristo, uma amiga minha. E a gente estava conversando, falando das impossibilidades e tudo. O Senhor falou assim, olha, aí a gente lembra daquele versículo que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não é verdade? É verdade. Mas a gente não sabe disso, sabe? Mas quando você já está passando pela aflição, você vai ler a aflição de novo? Ou você vai ver a promessa para ser resgatada dela? Quantos anos nós levamos? Quantos anos nós levamos? Eu falei assim, Jesus, sou cochicha comigo e fala isso hoje. Eu precisava disso ali atrás. E é assim que ele está falando comigo. E é assim que ele quer falar com você. É assim que ele quer falar com você. É assim que ele preparou o banquete para nós, dessa intimidade, que mesmo que você esteja pensando uma coisa, ele vem com uma palavrinha, olha, vem, peraí, não é assim não. Deixa eu te ensinar como é que são as coisas. Deixa eu apresentar uma revelaçãozinha que só eu sei para você. Então, esse é o tempo da grandeza, da presença, viu, Janaína? Da presença de Deus. Depois a gente vai falar mais sobre... Não vou falar não, só vou... Tá, mas já estou terminando. E tem uma promessa aqui para você. Você poderia repetir comigo? Creia que é de Deus. Pode falar, porque é ele falando, tá? Diga, em lugar da vergonha, que eu sofri, Deus declara, que eu, como parte do povo dele, receberei porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em minha herança, pois eu herdo a porção dupla de honra em minha terra e terei alegria eterna. É glória a Deus! É a promessa dele. Agora você é de outra terra quando você vai lá. Mas o que ele fala, você já vai com a promessa, a dupla porção de honra. Amém. Você entrou na sua casa, já tem a promessa. Amém. Depois eu falo. Amém. Então eu quero dizer para você, esse é um tempo de delícias. Delícias do trono, de viver revelações, de ouvir a voz dele. Olha, é tão lindo ouvir a voz dele. Deus preparou um banquete para você, para a senhora. Porque a senhora já viveu muito o evangelho, viu muitas coisas, mas Deus quer trazer a novidade. Amém. Não foi destruída, não morreu, venceu, prevaleceu. Quem venceu e prevaleceu foi ele. Para quê? Para te levar a uma intimidade, a uma revelação. Amém. É como eu estou sentindo hoje. Eu sou pastora, eu tenho caminhado com Jesus, mas eu passei por um deserto tremendo para compreender o que ele já tinha me falado lá atrás, que eu poderia ter saído do deserto há muito tempo, mas eu não via. Mas são coisas que Deus quer derramar sobre nós e sobre a nossa família, sobre a nossa casa,
para mudar a história da nossa vida. Deus está mudando a nossa história nesse tempo. Por isso nós estamos vivos. Aquilo que os apóstolos desejaram tudo, os profetas desejaram chegar e ver os últimos dias. Nós somos aqueles que Deus escolheu porque Ele sabe que Ele trabalhou anos e anos conosco para possuir a terra e para ver a sua glória e para ser instrumento dele. Amém. Para não chegarmos de mãos vazias em sua presença, mas com fruto para o louvor da sua glória. Então essa é a determinação do trono. Eu quero dizer que eu estou tão feliz de estar aqui. Amém. Eu estou tão feliz de conhecer vocês. Eu estou tão feliz de ver você, de ver a senhora mais uma vez. Porque Deus tem muito para os seus. Amém. A sua descendência vai ter mudança. Esse Amém. é o tempo da mudança. E Deus está levando uma pessoa que abriu o coração para não ter, mas para ser o que Deus quer que seja. E o primeiro coração que Deus colocou no coração dela é a transformação deles. E eu sei que algo glorioso Aleluia. Chegou o tempo de você, a senhora ver. A senhora vai vivenciar e saber e ter a notícia Aleluia. da excelência, da grandeza de Deus. Porque Deus muda sofisma, Deus destrói tudo aquilo que é enganoso, para aquilo que Ele prometeu, porque a nossa descendência é bendita na terra que Ele nos deu, para que Ele seja visto. Então se prepare, porque o banquete vem de lá para cá e de daqui para lá. Aleluia. E será grande a graciosidade de Deus nesse tempo. E a senhora vai se alegrar muito de ver o cumprimento. A senhora também. Cada um de nós. Esse é o tempo nosso. Diga, esse é o meu tempo. Esse é o meu tempo. Eu não dou a ninguém. Só Ele tem o direito. Só Ele vai cumprir as missões próximas. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então finalizar. Amém. Você vai colocar diante de Deus esse momento aqui. Amém. Você vai apresentar a Deus o seu pouco, Amém. a sua pequenez. Amém. Dizer, Senhor, eu desejo, dentro da minha pequenez, do pouco que tenho, eu desejo ser fiel a Ti. Porque eu quero tudo. E eu preciso de romper, de avançar. No tempo que eu tenho aqui na Terra, eu ainda pretendo fazer muitas coisas para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir oração para a mãe de uma amiga minha que está internada. Ela já é uma idosinha. Não é a primeira vez que ela vai, sempre que ela foi internada, ela está de novo lá. Mas, assim, a pedido de uma filha que está bem aflita, né? Para que Deus faça o melhor por ela. Amém. Igual eu falei para ela, a Silvia, mas ela está internada, não é a primeira vez. E eu falei para ela, pessoal, eu vou pedir para os pastores, para orando, para os irmãos, para que Deus faça o que for melhor pela vida da sua mãe, não pela sua vontade. Né? E aí eu falei, não, vou pôr o nome dela lá. O nome dela é Terezinha Maria Davi. Terezinha, Terezinha. qual a idade dela? Ela deve estar já com seus quase 90, pastor. Não, né, Joana? Não, o negócio não é ser evangélico. O negócio é filha já? Não. Não é filha ainda. Não. Filha de Deus. Não. Nunca foi da igreja. Então, a dona Terezinha eu não sei, mas a Silvia já. Silvia já. Não, mas nós vamos orar pela dona Terezinha. Pela dona Terezinha. Precisa saber se ela já tem salvação. Você não sabe. Não. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos Dona Terezinha, Senhor. A tua palavra diz que não é da tua vontade que uma vida se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Amém. Nós sabemos anos que ela passaram, que foram difíceis, e eu creio que foram difíceis. Senhor, nós clamamos a Ti. Sim, que ela tenha oportunidade. Amém. Deixa eu ouvir. Que o Senhor a salve. A tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do único daquele que não conhece. Mas que o Senhor possa cercá-la. Que o Senhor possa cercá-la com a sua presença. Que o Senhor possa inundar o seu coração. Senhor, o Senhor é aquele que se revela.
Se ninguém entrou ali, Senhor, para falar de Ti, se ela ainda não ouve, não sei a circunstância dela. Mas eu sei que o Senhor tem todo o poder para se revelar. O Senhor tem ido até os iranianos, ó Pai. A igreja que tem mais crescido na terra é a igreja no Irã. Milhares têm sido conquistados, Senhor, para Ti. Oh Deus, Tu tem ido e se revelado a eles sem ninguém poder entrar. O Senhor vai no sono, vai no momento, na cadeia, na prisão, em todo lugar. E o Senhor fala, eu sou. E vidas têm sido salvas. O Senhor tem revelado, Deus triuno tem se manifestado com clareza. Eles têm visto o que muitos de nós ainda nem viram. Nós mesmos, Senhor. Nós cremos, mas não vimos. Mas o Senhor tem aberto o entendimento deles, porque os medos persas, ó Pai, está no teu coração. O Senhor falou que os salvaria, porque o Senhor não muda. É o Senhor que chama e é o Senhor que cumpre. E nós clamamos por essa vida. Que o Senhor possa encontrar este coração. Que o Senhor possa perdoar, Senhor amado, a ela. Que o Senhor possa, Senhor, trazer o seu genuíno perdão pelo teu sacrifício. Amém. Que ela possa ter a oportunidade de ver a Ti e te aceitar. Até aqueles que se tornam loucos, ó Pai, ou demência, ou Alzheimer, ou outras enfermidades, a Tua palavra diz que até os loucos encontrarão o caminho. Quando o Senhor sabe quem é que entrega, quando o Senhor sabe que foi alvo e é um alvo de rendição, o Senhor alcança. Então alcança com o nosso pedido. Nós clamamos por ela. Que o Senhor se revele, que o Senhor encontre o seu coração. Dê oportunidade a ela, Senhor, de Te ver. Que ela tenha oportunidade. E se ela teve, Senhor, eu não sei. Mas nós queremos que esteja a Tua vontade, porque só Tu tem a chave da morte e do inferno. Mas que a salvação encontre. Em nome de Jesus. Que o Senhor mude também a Sílvia, Senhor. Que o Senhor firme e estabeleça os pés dela na rocha viva. Que ela não viva apenas de dizer eu sou, mas ela é viva em se render a Ti. Ela viva de se render totalmente a Ti e ao seu propósito, para cumprir a Sua palavra. Espírito Santo, agasalhe neste momento. E agasalhe todos os seus, para o louvor da Sua glória. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos concluir agora. Você que é visitante, não precisa, mas na igreja podem fazer seus dízimo e oferta pelo Pix. Se alguém quiser ofertar e não souber o Pix, é só pedir que a gente dá. Amém? Vamos então concluir. Pai, nós queremos Te agradecer pela provisão, pelo suprimento. Nada tem nos faltado. O Senhor tem, ó Deus, levantado ofertantes e dizimistas para, ó Deus, fazer com que esta obra avance. E nós louvamos a Ti, Pai. Nós colocamos diante de Ti o terreno que aqui está, na Avenida São Paulo, aqui na Nova Cidade. Pai, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece, é patrimônio da igreja, é do Senhor, e nós, ó Deus, apresentamos a Ti para a melhor condução. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos por todos esses que aqui estão, que nos visitam, que o Senhor os abençoe, fortaleça, os guarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom.